Estudando o Nosso Lar. Autoria: Carlos Bacelli e Inácio Ferreira. Capítulo 20. Convidados então por Ferdinando, partimos nós três para uma observação de campo, buscando constatar na prática a delicada situação vivenciada pelo movimento espírita na atualidade. Vencendo a distância que nos separa da crosta, chegamos à importante cidade no interior de um dos estados mais progressistas do país. Nas vizinhanças da instituição que visitaríamos, observamos quase às suas portas um grupo de estranhas entidades que, sinceramente, não consegui identificar de imediato. Não eram padres desencarnados e não eram monges fora do corpo. Vestiam um roupão acinzentado com um capuz quase a lhes cobrir o rosto por inteiro. Quem são eles? Perguntei a Ferdinando. Espíritos com alto poder hipnótico, respondeu quase em sussurro. Revezam-se aí fora, mentalizando os dirigentes da casa que adentraremos. Pertencem a algum credo religioso específico? Não, são adversários do Evangelho e vivem pregando que Jesus não passa de mito. Acreditam no Espiritismo? No Espiritismo laico, se é que existe algum, sim. Combatem o aspecto religioso da doutrina, não? Combatem a Jesus Cristo. Admitem a reencarnação? Procurei confirmação sobre o que já sabia. Sim. Então eu não entendo. Nem eles mesmos, doutor, podem se entender. Gostam da doutrina espírita? Insisti. Sem Jesus? Sim. O que querem, então? Outra forma de poder. Eles possuem um líder? Possuem. Facção alguma existe sem liderança, doutor. Eles também obedecem, apenas abjuraram o jugo leve. Eu poderia depois conversar com algum deles? Sem problema, respondeu Ferdinando, adentrando conosco o prédio da instituição. Vamos à livraria, convidou. Logo no piso térreo, em sala pouco mais espaçosa, nos deparamos com a livraria, onde 3 pessoas conversavam a um canto. Observem os livros em exposição nas prateleiras, concitou-nos o companheiro. Qual se estivesse falando a sós, à medida que averiguava os títulos à mostra, ia murmurando. Kardec, Denis, Bozano, Chico Xavier. De repente, percebendo a existência de pequeno número de obras psicografadas por Chico, observei. Está repleta de autores novos, mas das 439 obras devidas à psicografia de Chico Xavier, e passei a contá-las. 23 títulos somente, exclamei. Algumas de Emmanuel, poucas de André Luiz, apenas um exemplar de Nosso Lar. Enquanto Odilon se aproximava dos 3 encarnados que dialogavam, com um deles se expressando em tom quase exaltado, falei a Ferdinando. A Caminho da Luz não está aqui. Será que está com a edição esgotada? Não, respondeu o diretor da fundação. De Humberto de Campos não vejo nenhuma obra para remédio. O que estará acontecendo? A livraria está quebrada? Não me parece, pois, inclusive, vejo livros em castelhano. Nesse ínterim, Odilon, acenando para nós, nos chamou para presenciar o diálogo inflamado entre as 3 pessoas, 2 homens e uma mulher, que naquele momento lá se encontravam. O espiritismo no Brasil precisa mudar, dizia o que mais gesticulava. Espiritismo é Kardec e pronto, mais nada. Precisamos acabar com essa influência igrejeira que contamina o movimento. Aqui em nossa livraria não entra livro eminentemente religioso. Temos, sim, alguns títulos em exposição para atender aqueles que queiram pesquisar. Olhei para os 2 amigos ao meu lado e, com a anuência de ambos, praticamente incorporei
na mulher pela qual, então, passei eu a questionar aquele que era um dos mentores encarnados da instituição que visitávamos. O que você tem contra Emmanuel? Indaguei através da médium que controlava. Não sou eu, é o nosso modo de pensar, respondeu, algo incomodado. Emmanuel, a se levar em conta que, de fato, é o padre Manuel da Nóbrega, foi jesuíta há pouco tempo. A se levar em conta por quê? O senhor descrê das informações pessoais de Chico Xavier a respeito? Chico não era infalível. Ou era? Não, mas durante 75 anos de exercício público da mediunidade, deu provas suficientes de sua idoneidade moral. Uma dúvida como a que o senhor levanta coloca em xeque toda a trajetória de vida dele. Não estou questionando a bondade de Chico. Eu o conheci, estive com ele pouquíssimas vezes, mas sei que era um homem bom. O segundo homem do grupo, que era o esposo da mulher que eu induzira ao transe, olhava assustado para ela. Desculpe-me, mas a sua argumentação é incoerente. Kardec coloca a idoneidade moral do médium como salvaguarda contra as mistificações. Chico não mistificava de maneira consciente. Adão, e de maneira inconsciente, mistificava? O homem acuado fazia um esforço enorme para se controlar. Emmanuel, em suas obras, apenas recomenda o bem, a caridade, disse, externando a minha incompreensão. Por favor, não fale em caridade. O homem se exacerbara, colocando-se mais à mostra. Caridade é coisa de coitadinho. A criatura humana precisa de luz e não de pão. Kardec cometeu um erro terrível ao publicar o Evangelho segundo o Espiritismo. Foi o seu único momento de fraqueza. O quê? O Evangelho segundo o Espiritismo foi um momento de fraqueza do codificador? Então, como ficamos, se os espíritos, por intermédio dele, recomendam que rejeitemos 9 verdades, mas não aceitemos uma só mentira? Embaraçado, o interlocutor gaguejou. Não foi o que eu quis dizer. Ele somente não deveria ter editado a obra. Não, o senhor está sendo incoerente, retruquei implacável. Da crítica a Emmanuel, passa a criticar Allan Kardec. Assim, do Espiritismo não há de sobrar nada. Ou será exatamente porque Emmanuel era um dos integrantes da falange do Espírito da Verdade? A senhora está tirando conclusões por mim. Vocês não sabem o que é ser chamado de senhora, se sentindo um senhor. Eu não vi uma única obra de Humberto de Campos nas prateleiras. O que vocês têm contra? Desfechei. Ele é sectário? Humberto de Campos, sectário? Por Chico Xavier, sim. Onde é que já se viu uma obra como Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? Para o senhor, o título invalida todo o conteúdo da obra? Os bastidores espirituais do descobrimento do Brasil, a chegada do espiritismo à nossa terra, a imigração dos espíritos comprometidos com a colonização do país. Chico errou. A referida obra jamais deveria ter sido escrita. Chico errou, Emmanuel errou, Kardec errou, Humberto de Campos errou. Escute, minha irmã, qual é a da senhora? Nenhuma, estou apenas querendo entender. Percebendo que o meu marido começava a se sentir constrangido, maneirei. O que me diz de André Luiz? O que salva, em termos, é evolução em 2 mundos. E aquele atendimento mediúnico de Chico às mães que o procuravam em Uberaba? Feito às mães argentinas, prateando os filhos na Praça de Maio, não é? Cá entre nós, um despropósito. Um médium com aquela capacidade, ocupando-se de comunicados banais, as cartas familiares de além-túmulo.
Ah, agora o senhor concorda que o Chico era capaz. Capítulo 21. O diálogo um tanto acalorado com o dirigente da instituição cessou por ali, com o casal que com ele conversava se retirando, dando-nos o ensejo de ouvir o que o marido comentou com a mulher. De onde você tirou aqueles argumentos, Leonor? O homem ficou uma fera. Não sei. Senti irresistível vontade de falar, como se as palavras fluíssem em meu cérebro feito água, caindo em cascata. Ele ficou magoado. Não vamos poder voltar aqui. Não tem importância. Afinal, quem é ele para falar daquela maneira sobre Chico Xavier? Prefiro 1000 vezes continuarmos frequentando o centro de Dona Joaquina, que é semi-analfabeta, mas pelo menos não fica com toda aquela empáfia. Você tem razão. Passando pelo grupo das entidades, o casal se afastou e com Ferdinando e Odilon aproximei-me daqueles espíritos cuja condição eu não consegui definir. Como vão, meus amigos? Perguntei, aguardando resposta. Tudo em paz? Insisti ante o silêncio em que se mantiveram. Um dos 4, adiantando-se, indagou-me. A que paz você se refere? A paz de espírito, respondi cauteloso. A paz que nos advém da consciência tranquila. Primeiro, disse a entidade extremamente emagrecida, de mais de 2 metros de altura. Eu não costumo conversar com quem não conheço. Qual é o seu nome? Inácio, apresentei-me. Inácio de quê? Na terra, registraram-me como Inácio Ferreira de Oliveira, que simplifiquei em cartório para Inácio Ferreira. Inácio Ferreira, aquele médico psiquiatra, interrogou fazendo sinal aos demais para que se aproximassem. Sinceramente, eu não sei se existe outro. Com o que eu sei, diante do que nada sei, tenho vergonha de dizer que sou psiquiatra. Então é você o escritor? Garatujo alguma coisa, nada mais do que isto. Quem sou eu para me considerar escritor? Sou apenas um arremedo. Ah, então é você mesmo? Que surpresa! Exclamou, sorrindo com os seus dentes lodosos à mostra. Desvencilhando-se do capuz que lhe cobria a cabeça, revelou a calva e as orelhas de abano. Você é que tem mexido conosco, não é? Inquiriu em tom ameaçador. Eu os estou conhecendo agora. Aliás, sequer também sei o seu nome. Antero, respondeu altivo, dando a impressão de que me agrediria, caso não estivesse eu acompanhado de 2 guarda-costas. Podemos conversar amistosamente? Reagi, fitando-lhe os olhos. Por que não? Qual é o objetivo de vocês? Comecei a entrevistá-lo. Não temos objetivo. O problema é que vocês agem perigosamente. Vocês quem? Os espíritas que se rotulam de cristãos. Querem mudar o mundo quando sequer conseguem empreender em si mesmos a menor mudança. Os outros 3 gargalharam. Vocês não são cristãos? Perguntei. Ora, não nos ofenda, não faça pouco de nossa inteligência. Jesus Cristo não existiu. A suposta biografia dele é invencionice. Temos os evangelhos, que foram escritos aos pedaços por diferentes autores, igual ao que ocorreu com a Bíblia. Mas vocês são adeptos da reencarnação, não? Sim, mas não somos bobos. Essa história de evolução espiritual que vocês vivem pregando é tolice. Estamos vivos, é o que nos basta. Parem com essa vocação para carneiros. Vocês estão insistindo em criar um sistema. Em criar um sistema? Sim, uma nova teologia. Parem com isso. A vida é para ser usufruída, e mais nada. Do que tem medo? A morte não existe? Podemos gozar à vontade. Agora, vocês vivem incutindo na cabeça do povo a tal lei de ação
e reação. Foram os espíritos superiores que revelaram a doutrina, o que a eles convinha. Acreditam no que disseram? Como vocês são tolos. Eles querem é colocá-los para sofrer. A vida não é sofrimento. Verberou com indignação. Concordo, a vida não é sofrimento. A vida é uma bênção. Não me ironize, bradou, apontando-me o indicador. Não faça comigo o que tem costume de fazer com os outros. Longe de mim qualquer intenção nesse sentido. Respondi com sinceridade. Você sabe o que a sua ironia lhe tem custado. Sei, a sua cabeça está a prêmio. De fato, ela não vale 1 centavo. E estes 2 seguranças que nada dizem? São os nossos amigos, Odilon Fernandes e Ferdinando. Odilon, o estudioso da mediunidade? Ah, então este é outro. Ele é mais inteligente que você, mais cauteloso e, portanto, perigosíssimo. Vive ensinando as pessoas a como fugirem à sintonia conosco, não é? Não, meu irmão, tentou esboçar Odilon a resposta, sendo interceptado por Antero. Irmão, coisíssima nenhuma. Somos adversários, estamos em campos opostos do pensamento. Fez um intervalo e vociferou ensandecido. Deixem-nos, não se preocupem conosco, não nos coajam. Vocês estão atentando contra a nossa liberdade de expressão. Vocês estão armando as pessoas contra nós. Eu estava verdadeiramente bestificado com os argumentos de Antero. Meu Deus, que sofismas perigosos, imaginei. Como é sutil a artimanha das trevas. Qual se tivesse lido meu pensamento, a entidade de súbito se voltou para mim, com o indicador em riste, a centímetros de minhas narinas. Trevas? Gritou quase a espumar pela boca. Como é que vocês nos classificam assim? E depois são os bons, não é? Vocês, tentei amenizar, não acreditam mesmo na evolução espiritual através das vidas sucessivas? Não, e não. Somos adeptos do existir. A vida é respiração e não transpiração. Aos poucos derrubaremos esse tal de Kardec. Por enquanto, o nosso objetivo é afastar o mito de Jesus, no qual o Espiritismo se apoia para chegar às massas. Estamos conseguindo. Chegaremos lá. Por que não vem estudar conosco? Perguntei compadecido. Conhecimento da verdade liberta. A gente ignora muita coisa, concordam? Dizem que estamos equivocados, mas o equívoco pode estar com vocês. Somos todos igualmente imperfeitos. Se já nos sentimos livres, para que estudar? O estudo é uma prisão ao pensamento alheio. Não deixaremos que ninguém pense por nós. Vocês é que estão habituados a pensar pela cabeça dos outros. Antero, definitivamente, não era qualquer. Tratava-se de um dos mais astutos espíritos com os quais dialogara. Tentando rastrear-me psiquicamente em meu silêncio, ele aduziu com asco. Estão muito enganados. Temos também os nossos instrumentos, e eles estão entre vocês. Por enquanto, dão a impressão de que estão fazendo o jogo que lhes interessa. Esse papo de quem é por mim não é contra mim, não é bem assim. Olhei para Odilon e Ferdinando enquanto a entidade prosseguia. Estamos infiltrados. E você, ameaçou-me, ainda haveremos de pegá-lo de jeito. O seu cavalo não vai aguentar as esporadas. Novamente, os demais gargalharam. A cabeça de muitos de vocês, para nós, é como se fosse um pandeiro nas mãos de um sambista. A gente toca do jeito que quer, como e quando quer. Confiamos em Deus, meu irmão. Apelando, hein? Constatando que seria inútil continuar dialogando com Antero e seus seguidores,
instado por Odilon e Ferdinando, me despedi. Talvez ainda nos vejamos, mas agora precisamos ir. E eu sei perfeitamente para onde irão. Será mais uma decepção. Trouxas, o movimento de vocês está todo minado. Cascalho não é ouro e nem nunca há de ser. Os espíritas ostentam virtudes que não possuem. Capítulo 22. Dali saindo, seriamente preocupados com a situação tendente a se agravar, devido ao acendrado personalismo do espírito relutante em aceitar a própria necessidade de renovação, dirigimos-nos para determinada cidade, geograficamente localizada noutro extremo, a fim de continuarmos auscultando in loco a silenciosa trama contra as obras mediúnicas de Chico Xavier, na qual o mundo espiritual inferior está interessado. Enquanto vencíamos a distância que nos separava do objetivo, Odilon, Ferdinando e eu íamos permutando impressões. Ainda não conseguia assimilar a ideia de que os agentes intelectuais de quanto se pretende concretizar, que é justamente desconsiderar o valor do trabalho mediúnico de Chico, sejam os próprios espíritas, disse. Contudo, ponderou Ferdinando, tal empreendimento não poderia partir de fora do movimento, o que, convenhamos, ocasionaria uma reação contrária imediata. Kardec, inclusive, em discurso pronunciado em uma de suas célebres viagens de propaganda doutrinária, efetuou alerta a respeito, afirmando que os adversários mais ferrenhos da doutrina seriam encontrados entre os seus adeptos. Eu sei, Odilon, mas de fato é difícil crer que os inimigos do espiritismo estejam, por exemplo, ocupando as suas tribunas. Articulando com sutileza, não é, doutor? Aduziu o outro confrade. Sendo até admirados, Ferdinando, e aplaudidos por suas propostas inovadoras. Propondo a atualização de Kardec e completa reforma no funcionamento da casa espírita. Não o lograrão, porém, considerou o instrutor com o otimismo de sempre. Poderão criar certos embaraços, mas, por outro lado, haverão de fortalecer a disposição de servir dos que abraçam a causa com real desinteresse. Desinteresse, exclamei. Eis o que nos possibilita conhecer a intenção profunda de quem atua em nome da doutrina, seja ele médium, orador, jornalista, escritor, dirigente, ou mero frequentador deste ou daquele grupo, emendou Ferdinando. Não levanta suspeitas o espírita trabalhando pela conturbação das coisas, e ninguém admite que ele possa estar a serviço de propósitos menos dignos. Seria o mesmo absurdo de alguém atear fogo na casa em que mora. Assim conversávamos, quando avistamos o prédio que abrigava o grupo, que naquele momento deveria estar reunido, decidindo sobre atividades no setor da unificação doutrinária. Não tivemos qualquer dificuldade de acesso ao interior do acanhado edifício, onde funciona uma das federações estaduais que representam o movimento espírita brasileiro. Sinceramente, disse, sempre fui avesso a esse tipo de reunião de cúpula. Para mim, não tem nada a ver com a espontaneidade que deve imperar em nossos arraiais. Eu também penso assim, doutor, concordou Ferdinando. Observemos, no entanto, convidou-nos Odilon. Creio que não me dei o trabalho de contá-las. Pouco mais de 20 pessoas ali se congregavam, ouvindo falar uma delas que ocupava a tribuna. O nosso movimento, dizia quase às moscas, composto pelas instituições federadas, carece de se fortalecer e, objetivando-o,
apelamos para o trabalho de cada um de vocês. A casa que se diz espírita necessita afiliar-se aos nossos quadros, pois, caso contrário, estará promovendo um movimento paralelo. Se não se ligar à federação, não pode ser considerada genuinamente espírita. Neste ponto, confesso, torci o nariz, engoli em seco e apelei para todos os santos, a fim de que não me faltasse paciência. E quando o irmão de ideal prosseguia com o seu discurso cansativo, reparei que, infelizmente, a casa estava quase totalmente vazia de espíritos. Eram eles, os encarnados, eu, Odilon, Ferdinando, e mais uns 2 ou 3 desacoroçoados, companheiros fora do corpo, certamente como nós, penando por ali. E monótono, o dirigente continuava em sua exposição. Outra coisa, o movimento está sendo invadido por enxurrada de livros. E brandindo um exemplar de O Livro dos Espíritos nas mãos trêmulas, fez quanto pôde, com a voz quase sumida na garganta. Obras diabólicas estão circulando por aí, frisou, comigo esperando que ele me citasse o nome. Tomem cuidado, não as comprem e nem as vendam, que são das trevas. Espiritismo puro é só Kardec. Até certas obras de Chico Xavier precisam ser lidas com cautela. Opa, estou bem acompanhado, pensei com certo alívio. A essa altura, dos 20 e poucos presentes, uns 5 ou 6 deveriam estar cochilando. A metade por desinteresse e a outra metade por já estar com o passaporte carimbado para este outro lado. Dos remanescentes, 2 ou 3 bocejavam, porque haviam se empanturrado bastante à hora do almoço. Acordem, meus irmãos, acordem, exortava inutilmente. Diz a parábola que foi quando os homens dormiram que o inimigo veio e semeou o joio na plantação de trigo. Acordem. Aproximando-me curioso do que me parecia mais atento àquela cantilena vespertina, um dos mais jovens ali, com mais de 60 de idade, notei que eles escreveram o nome de Chico no papel e, em seguida, o cruzara com um X. Fazendo sinal com a mão para Odilon e Ferdinando, chamei-os, a fim de que por si mesmos constatassem o fato. Estão vendo? Perguntei. Notem o que é o inconsciente agindo. Não podemos concordar com a idolatria, argumentava o orador. O fanatismo não se justifica. A nossa fé, a fé espírita, é raciocinada e precisamos aplicá-la em nós mesmos. Certo, ninguém nega a idoneidade moral de determinados companheiros que se destacam no campo da mediunidade, mas incensá-los, não. E depois, os tempos são outros. Chico Xavier, por exemplo, já se encontra no outro lado da vida. Em nossa grande reunião periódica, tenho comentado a respeito com outros dirigentes. Estão percebendo a manobra? Tornei a indagar. Sim, respondeu Ferdinando contrafeito. Esta referência à grande reunião. É quase um concílio espírita, defini. Não podemos negar a importância do trabalho de alguns órgãos unificadores, ponderou Odilon, lamentando o episódio que presenciávamos. Em todos os setores de atividade humana, nos depararemos com opiniões radicais. Desculpe-me, meu caro, mas na doutrina isto é inconcebível. Quem sou eu para discordar de você? Porém, temos aprendido exatamente o contrário do que estamos ouvindo o tribuno insinuar. Infelizmente, prosseguia o dirigente cauteloso com as palavras, gozamos de excessiva liberdade do espiritismo e não estamos preparados para tanto. Em defesa, pois, da pureza doutrinária
eu os concito a cercear, quanto possível, a circulação de certos livros. A intenção agora ficará mais do que evidente, ou seja, estabelecer uma espécie de index librorum prohibitorum, não oficial, contra as obras espíritas. O ideal seria que tais livros sequer fossem editados. Continuava. Essa gente fica aí usando o nome de Chico Xavier. Ora, eu mesmo nunca bajulei ninguém. Nunca fui a Pedro Leopoldo ou a Uberaba. Não privei com o médium, e cá entre nós, médium é médium. Neste íntere, o que riscara o nome de Chico sobre o papel, ergueu a mão, solicitando permissão para falar e acordando os que cochilavam. Tenho colocado o meu jornal a serviço destas ideias. O meu jornal, repeti com desaprovação. O espiritismo agora tem dono. O meu jornal, o meu centro, a minha reunião. Traduzindo, o meu umbigo. Apoiado, aparteou o dos que acabavam de acordar, sem sequer saber do que se cogitava. Uma senhora muito bem arrumada, referindo-se a determinado confrade, interveio. Tenho conversado com o fulano Y a respeito. Ele acha isto tudo um absurdo. Sabem o que ele me disse? Que é mesmo ação calculada das trevas, opondo-se à tarefa que ele vem cumprindo. Coitado, fiquei com pena. Ora, morto o rei, viva o réu, disse com veemência o dono do jornal. Desde que o mundo, é assim. Eu tenho comigo, voltou a falar a senhora com uma espécie de palitos espetados no cabelo em coque, que Chico Xavier errou. E isto a gente não pode andar comentando por aí. Mas eu também acho, concordou o proprietário do periódico espírita. Idem, interveio um dos presentes, ajeitando o corpo prestes a cair da cadeira. Ainda bem que nos afinamos, tornou o orador da tribuna. União é isto, o resto é opinião isolada, movimento paralelo, um atentado contra a pureza doutrinária. Tenho informações de fonte segura que esses médiuns estão fascinados, completamente fascinados. É só observar a vida pessoal de cada um deles. E a de vocês também. Sepulcros caiados. Não percebi quando disse, tomado de indignação. Capítulo 23. Felizmente, com uma prece, pedindo ao mais alto tolerância e compreensão de uns para com os outros, prece que, confesso, não conseguir acompanhar, a união se dissolveu. Odilon e Ferdinando chamaram-me, então, para observar alguns quadros expostos ao longo do corredor que conduzia à sala na qual estivéramos. Vejam que perfeição! Exclamou Ferdinando respeitoso. Esta tela retratando o doutor Bezerra, nosso venerável benfeitor. O médico dos pobres, ressalvei, e esta outra de Eurípides Barçanufo, de Sacramento. Viveu servindo a pobreza. Tive oportunidade de biografá-lo, comentei de relance. Este é Bittencourt Sampaio, apontou Odilon, homem culto e médium receitista. Não se descurava dos menos favorecidos. Um exemplo quase esquecido. Identificando mais alguns dos que haviam sido eminentes vultos de nossa doutrina, ponderei. O nosso movimento é meio machista, não? As mulheres foram excluídas desta galeria. De fato, disse Ferdinando, passando a recordar algumas delas. Zilda Gama, Ivone Pereira, Adelaide Câmara, Anália Franco, Ana Prado, Maria Modesto Cravo. Já que estamos aqui, ponderou Odilon, antes que voltemos à fundação, gostaria de convidá-los para breve visita à periferia. Vocês aceitam? Periferia é comigo mesmo, gracejei.
esquecendo o aborrecimento de minutos atrás. Mas é claro, igualmente concordou Ferdinando. Então vamos, convidou o instrutor, atravessando as paredes do prédio e concitando-nos a segui-lo. Em questão de minutos, alcançávamos um bairro dos mais pobres na periferia daquela cidade. Odilon, perguntei, como é que você descobre esses grupos? Eu também tenho os meus informantes, meu caro, respondeu, sorridente e enigmático. Era uma tarde de sábado, com o sol ainda de fora no horário de verão, e a movimentação dos dois lados da vida se revelava intensa. Grupo Espírita Alta de Souza. Li na parede da humilde construção e comentei. Aqui as mulheres não foram esquecidas. Temos nesta casa verdadeira oficina de trabalho do Evangelho Redivivo, explicou Odilon, enquanto caminhava na direção de uma senhora que, ao avistá-lo, o saudou com efusão. Meu amigo, há quanto tempo? A que devemos a honra? Trouxe alguns companheiros comigo, Clarice. Sejam todos bem-vindos. Ferdinando e Doutor Inácio, apresentou-nos. Ferdinando? O diretor da Fundação Emmanuel? Então hoje estamos em festa. E Doutor Inácio Ferreira, que bênção do Senhor. Estávamos desconcertados. Venham, venham. A nossa reunião vai começar. Mas, avisou-nos, não reparem na criançada. A casa está superlotada. Muitas mães com seus filhos, avós com os seus netos. Que maravilha, Clarice, retrucou Odilon. Teremos rápida preleção, depois os passes e a sopa. As crianças estão sendo evangelizadas em pequenas salas ao lado. Aqui é tudo improvisado. Falta dinheiro, mas graças a Deus, sobram boa vontade e idealismo. Eu estava realmente encantado com a simplicidade do ambiente, em que cada companheiro, encarnado ou desencarnado, procurava ser útil sem qualquer afetação. Em torno da instituição, recém-fundada naquela favela, diversos espíritos promoviam um cordão de isolamento, com Clarice me informando que, em maioria, eram eles os próprios familiares dos que ali se encontravam, sendo socorridos que cuidavam de sua segurança. Os que tencionam simplesmente conturbar o bom andamento das tarefas levadas a efeito nesta casa são barrados pelos que se interessam pelos nossos assistidos, explicou a devotada irmã. Apenas os que querem aprender têm livre acesso ao interior da casa. Aproximei-me de um vigia que se postava em determinado setor do terreno, ainda não completamente murado, e perguntei: meu amigo, o senhor trabalha aqui? Como voluntário, esclareceu. Tenho 2 netos aí dentro, um menino e uma menina. O pai, alcoólatra, abandonou a família e a minha filha ficou sozinha. Devo muito a esta gente, que vem matando a fome dos meus netinhos e os ensinando a ter respeito pelo nome de Jesus Cristo. O senhor é espírita? Indaguei. Aqui eles não perguntam pelas nossas crenças, respondeu emendando. Eu sou analfabeto, não sei ler. Doutor, venha, convidou-me Clarice. Vamos participar da prece. À mesa tosca, um rapaz que aparentava menos de 30 anos de idade começou a orar, iluminando o recinto. Senhor, que as tuas bênçãos sejam com todos nós. Rogamos em especial pelas crianças, pelas mães e pelos pais que aqui se encontram conosco nesta tarde. Também pedimos pelos nossos irmãos mais idosos, muitos dos quais estão doentes, necessitados do teu amparo.
suplicamos a tua proteção e a dos teus mensageiros para encarnados e desencarnados, que somos uma única família, carentes da infinita misericórdia de Deus nosso Pai. Não nos deixes vacilar na fé e nem tampouco, Senhor, desistir de nossos deveres espirituais. Encoraja-nos a prosseguir, superando as próprias deficiências de ordem moral. Confiamos em Ti, hoje e sempre. Em seguida, abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo, pôs-se de pé e leu com boa dicção. Do capítulo 6 do Evangelho intitulado O Cristo Consolador, temos a lição O Jugo Leve. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé do futuro, na confiança da justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isto que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Esta condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Afastando-se de nós por instantes, vi quando Clarice pousou a destra sobre a fronte do jovem companheiro, inspirando-o nos comentários daquela tarde. Sentindo-se assim envolvido, ele iniciou a preleção ao público de mais de 200 pessoas atentas, que lhe emitiam vibrações de simpatia. Meus irmãos e minhas irmãs, disse com terna inflexão de voz, o Espiritismo é o consolador da divina promessa de Jesus. Todos os que aqui nos encontramos reunidos somos espíritos cansados dos erros cometidos em muitas existências. Esta não é a primeira vez que pisamos o solo do planeta. Já aqui estivemos, em várias outras oportunidades, envergando corpos diferentes, em diversificadas experiências. A maioria delas, infelizmente, equivocadas. Estamos, pois, colhendo exatamente o que semeamos. A lei de Deus, se é de amor e misericórdia, é também de justiça. A rigor, ninguém sofre sem merecer. Estamos aprendendo, a duras penas, a não mais fazermos sofrer os nossos semelhantes. Experimentamos em nós as consequências das dores que impusemos ao próximo. Feliz, no entanto, aquele que aceita com resignação as provas através das quais se redime. Com Jesus, ninguém sofre sem esperança. Estamos aqui com muita alegria no coração. Não mais o fanatismo religioso de outrora, em que apenas nos complicávamos. Não mais a ilusão que fazíamos questão de alimentar em nós mesmos na inútil tentativa de enganar a consciência. Não mais a falta de perspectiva em relação ao futuro. Sabemos que o espírito é imortal e que, consequentemente, somos os construtores do próprio destino. A nossa felicidade ou infelicidade depende de nossas ações cotidianas. Como é bom saber que não vivemos ao capricho do acaso, que não existe. Percorreu de novo as páginas do Evangelho e releu com ênfase parte do texto escrito por Allan Kardec. Esse jugo é leve,
a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Vejamos, queridos irmãos e irmãs, o que a lei divina nos solicita. Unicamente que cumpramos com o dever de amarmos-nos uns aos outros, conforme Jesus nos amou e amará sempre. Por que será que sentimos tanta dificuldade em sermos bons? Por que achamos difícil viver dentro do que o Evangelho nos preceitua? Não existe segredo para que o Espírito se redima. Vejamos, não há mistério algum. Tudo se resume na vivência do amor. A opção que o Espírito faz pelo egoísmo lhe custa muito mais, porque, como filhos de Deus, todos trazemos o germe da bondade no coração. Não sermos bons significa contrariar a nossa própria natureza. Um dia, o pior malfeitor haverá de ser espírito redimido. O caminho do mal é simples perda de tempo. Peçamos a Jesus que nos auxilie a ser o que precisamos. Ainda não estamos em condições de fazer apenas e tão somente o que queremos. Precisamos nos fortalecer espiritualmente. E, para tanto, somos todos convidados à prática incessante do bem. A caridade, se não está ao alcance de todo o bolso, está ao alcance de todo o coração. A única coisa que a lei nos pede é que sejamos bons. Será isto pedir algo absurdo de nós outros? Algo que esteja fora de nossas possibilidades naturais? Capítulo 24. O comentário evangélico que Clarice inspirara, igualmente, calara-nos profundamente. Em verdade, a lei divina não nos constrange ao que esteja fora de nossa capacidade. O amor, e tão somente o amor, equacionaria todos os problemas existenciais da criatura, desde, é claro, que ela se mostrasse disposta a vivenciá-lo para além de todo e qualquer dogma religioso. Não foi por outro motivo que o apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, o destacou na condição de virtude mais excelente dentre todas. De novo, me recordei de Chico Xavier, quando certa vez nos disse que o maior problema do homem sobre a face da terra era a questão do relacionamento, e semelhante questão está basicamente ligada à ausência de amor uns aos outros. Sob a forte impressão que aquela singela exposição doutrinária nos suscitara, passamos a observar as demais atividades do grupo que se erguera em meio à necessidade de tanta gente. Esta casa, disse eu comovido, mais me parece uma colmeia de amor. Agora, doutor, esclareceu Clarice, terá início o trabalho de passes. Venham conosco. Em um cômodo singelo, 8 médiuns, sendo 6 mulheres e 2 homens, se postavam em atitude de recolhimento. Este é o nosso irmão Ifigênio, apresentou-nos Clarice, o companheiro que, de nosso plano, supervisionava aquela atividade de socorro. Muita alegria, cumprimentou-nos simpático. Odilon, interessado, perguntou: quantos de vocês atuam na retaguarda espiritual do serviço de passes nesta casa? De 15 a 10, dos quais 3 são médicos. O Ifigênio mesmo, aparteou Clarice, é pediatra, tem um carinho especial pelas crianças. A desnutrição nas imediações ainda é grave problema, explicou o facultativo. Precisamos estar atentos. Além da desnutrição, temos o perigo de enfermidades várias devido à falta de cuidado com as vacinas. Pelo menos, interveio a irmã que nos recepcionava, a desnutrição é problema que vem sendo atenuado com a sopa, que é servida aqui 2 vezes na semana
e a distribuição, embora limitada, de gêneros alimentícios. O grupo não dispõe de maiores recursos financeiros. Enquanto conversávamos, um dos integrantes da equipe espiritual veio até Ifigênio. Doutor, disse, o pequeno Olavo revela os pulmões carregados, com infecção inicial instalada na base. É pneumonia. Desnutrido e com pneumonia, lamentou Ifigênio, dirigindo-se para a saleta improvisada, onde o trabalho de passes estava em andamento. A mãe é fumante inveterada. Eu entendo bem disto, respondi, pigarreando. Ascultando o garoto de não mais de 3 anos, gemendo no colo da mãe, o médico considerou: se não interviermos, haverá perigo de óbito. Infelizmente, Maria de Jesus sequer tem ânimo para procurar o serviço público de saúde mais próximo. Doutor, explicou o auxiliar, o posto de saúde também está sem médico. A greve já dura mais de 20 dias. Isto pode comprometer a reencarnação do menino, exclamou meneando a cabeça. Ele está febril e talvez amanhã seja tarde. Vimos então o benfeitor se aproximar da médium que, após a transmissão do passe, tentava fazer Olavinho ingerir determinada porção de água magnetizada. Com rápido movimento, acrescentou um pó azulado no conteúdo do copo, ajeitando em seguida a cabeça da criança e facilitando a deglutição do líquido. É antibiótico concentrado, esclareceu feliz ao ver que Olavinho havia sorvido toda a água que aos goles a médium lhe oferecia. É a 3ª vez que livramos o menino do risco de pneumonia com mais sérias consequências, observou Clarice. Mal assim nos falara quando uma companheira veio até Ifigênio. Doutor, informou, a Melissa teve hoje 2 pequenos desmaios. Ontem ela caiu e bateu a cabeça. Houve a formação de um coágulo. A avó, uma senhora de mais de 70 anos, não tem expediente e também quase não consegue andar. E os pais da menina? Indagou preocupado. O pai, um jovem drogado com 17 de idade, aparece vez por outra. A mãe está novamente grávida. Soninha, novamente grávida? De outro namorado. Está trabalhando do outro lado da cidade e só vem a casa no final de semana. Precisamos operar Melissa, concluiu com praticidade. Ela já está próxima da saleta de passes? Sim. Então vamos, disse preparando-se. Trazendo a menina nos braços, a pobre senhora suplicou ao médium que a encaminhava para uma cadeira. Eu não sei o que ela tem. Estou com medo de ela morrer. Por caridade, por caridade. Sente-se, minha irmã, pediu o médium, alisando os cabelos da garota, sem suspeitar que, na verdade, as suas eram as mãos de Ifigênio, já começando a agir com precisão. A ação dos fluidos magnéticos do medianeiro encarnado e dos fluidos elétricos a se desprenderem, à semelhança do laser, da palma das mãos e da ponta dos dedos do benfeitor, o coágulo em expansão foi se desfazendo, como por encanto. Daqui a 2 dias, a senhora volte para novo tratamento, orientou o médium sob inspiração de Ifigênio. Ela há de ficar boa. Virando-me para Odilon e Ferdinando, comentei. E depois tem gente que não valoriza a transmissão pura e simples do passe. Chega ao centro, perguntando por trabalho de cura. Meu Deus, o que simples copo d'água magnetizada pode fazer? Sem aparato algum, no mais completo anonimato, estes médiuns realizam prodígios. E sem estarem sequer incorporados, doutor, emendou Ferdinando.
Doutor, falou Clarice, aqui nas imediações, 3 assistidos nossos estão sendo mantidos de moratória unicamente através da ação do passe. Que maravilha, não, Odilon? É verdade, doutor. Se o pessoal soubesse do que o passe transmitido, mas principalmente recebido com fé, é capaz. Em nome de Jesus, o humilde copo d'água é remédio que todos os laboratórios do mundo não conseguem sintetizar. Louvado seja Deus! Exclamou Clarice, que em seguida nos chamou para a cozinha daquela instituição. Venho ver a nossa sopa. Ah, esta é a parte que prefiro, gracejei. Num pequeno puxado, coberto com telhas de amianto, 3 latões de sopa fumegavam. Que tentação! Tornei a brincar, chegando perto e aspirando aquele cheirinho bom. Com uma pimentinha malagueta. Não podemos, doutor, por causa das crianças e das pessoas idosas. Não podemos. Quando fazíamos sopa, lembrei, lá no sanatório, tinha interno que tomava 5, 6 pratos. Lá no cinza também, doutor, comentou Odilon. Muita gente critica a distribuição de sopa, de pão, de cesta básica, mas ignora que, segundo as estatísticas oficiais, mais de 900 milhões de pessoas passam fome hoje no mundo. Tudo isto, doutor? Perguntou Clarice. Quase 1 bilhão de pessoas, minha irmã, passa fome no mundo. Estamos falando da fome de pão, pois se falarmos da fome de luz, somos todos famintos. A carência geral. Sinceramente, eu não entendo. Nem eu, Ferdinando, aparteei ao diretor da fundação, nem eu entendo o discurso dessa gente que vive falando em inclusão social, em cidadania. É claro que é melhor ensinar a pescar do que dar o peixe. Ninguém está discutindo isto. O problema é que os rios estão secando, ou seja, não há oferta de emprego no mercado. Diagnosticar a doença sem tratá-la de maneira conveniente não adianta nada. Todo mundo sabe que a base é a educação, mas os governos, infelizmente, quase todos corruptos. Doutor, Odilon, desculpe-me, tenho por você o maior respeito, mas eu não sou espírito benfeitor. Os governos são, sim, quase todos corruptos. Se medidas sérias não forem adotadas, a corrupção vai arrasar a humanidade. Na condição de desencarnado, eu não vou escrever para o mundo contemporizando. Se alguém precisa soprar, alguém precisa bater. Tudo bem, respondeu o instrutor, uma vez mais se conformando com o meu jeito de ser. Como costumam dizer, sou bocudo assumido. A corrupção é uma praga social pior do que a droga. E os corruptos neste outro lado hão de pagar caro, sim, muito caro. Um amigo meu dizia que todo homem é mais ou menos desonesto. Que absurdo! A frase deveria ser: todo homem é mais ou menos honesto. Não, a desonestidade passou a ser um comportamento social aceitável.